Fala, galera do Corujão Vascaíno. Como todas as noites, aquele vídeo noturno, recolhendo, trazendo todas aquelas notícias gostosas do Vasco da Gama. Vasco aí se preparando para o jogo da próxima quinta-feira, ou seja, daqui uma semana. Vasco enfrenta o São Paulo, lá no Morumbi, válido pelo Brasileirão. E é o último jogo antes dessa parada longa que nós vamos ter aí do Super Mundial. E as especulações no Vasco da Gama continuam a todo. A mini janela aberta, daqui a pouco abre a janela maior. E nós vamos falar disso daqui a pouco. Em relação ao diretor executivo, que também nós estamos sem já tem algumas semanas, está pipocando um monte de nome. Né? Já se falou do tal do Bruno Costa lá do Fortaleza, já se falou do Freeland, do Avaí, se fala do Felipe Jimenez, do Joinville, e se falou um nome que chega a ser beira ao absurdo. Rodrigo Caetano, que já foi diretor do Vasco e hoje é da CBF. Porra, cara. Que o Vasco teria feito uma proposta pelo Rodrigo Caetano. Alguém em sã consciência pode acreditar numa notícia dessa? Que o Rodrigo Caetano hoje sairia da CBF para vir pro Vasco. Porra, não dá. Por mais que o presidente Pedrinho queira, gosta do cara, tá na cara que isso aí é daquelas fake doídas. Não houve nenhum tipo de sondagem, não houve nenhum tipo de proposta pelo Rodrigo Caetano. Aí sai aí, não, porque o Rodrigo Caetano recusou outra proposta do Vasco. Então, ou seja, o Vasco, não satisfeito de levar um não, foi lá e levou 2 não, é isso? Vocês estão de brincadeira. Por isso que eu falo, galera, presta atenção nas notícias. É muito fácil, às vezes, saber se uma notícia é fake ou não. É só usar o bom senso. Eu digo a vocês o seguinte, hoje os 2 nomes mais fortes para assumir essa diretoria executiva do Vasco é o tal do Freeland mesmo, do Avaí, ou o Felipe Jimenez, do Joinville. Esses são os principais. Não estou cravando nenhum dos 2 aqui. Já se falou até do Spindel, acho que é o nome dele, do Mulambo. Porra, cara. Olha, prefiro não comentar. Vamos aguardar. A previsão é que até o início da próxima semana, podendo ocorrer nessa sexta-feira, até o início da próxima semana, o Vasco anuncie o nome desse diretor executivo, porque, segundo, inclusive, a direção do Vasco da Gama, precisa do diretor para destravar algumas negociações, como se isso também fosse verdade, né? As negociações no Vasco já são travadas desde sempre. Não é o cara que vai chegar hoje, né? Que vai chegar já, peraí, cheguei, agora eu destravo, agora é comigo. Porra, pode ser o Papa, velho, não destrava. O cara chegou ontem, já vai sentar na janela para destravar tudo. Não é assim, meu amigo. Ele sabe que não é assim, né? É mais um cara que vai ser colocado lá para ser pau-mandado. A grande verdade é essa. O CSA, né, através da sua presidenta lá, que inclusive eu assisti 2 entrevistas dela, gostei muito, dona Miriam, se eu não me engano. Porra, mulher estilo Leila do Palmeiras, arrebentou. Já acabou de confirmar que o jogo contra o Vasco pela Copa do Brasil vai ser no Rei Pelé. No Rei Pelé, lá em Maceió. Ela falou que optou pela questão esportiva. O estádio hoje, a capacidade máxima liberada é 15 mil lugares, mas eles estão, junto ao governo estadual, vendo a possibilidade de aumentar para pelo menos 18 mil lugares. Se você for imaginar uma capacidade de 18 mil, por lei, o Vasco teria direito a 10% dos ingressos, ou seja, 1.800 lugares. Eu vou mostrar aqui, inclusive, para vocês, como é que é a planta lá do Rei Pelé. Você vê que o setor visitante, né,
tem 2 setores que podem ser ampliados. Esses 2 primeiros aqui, que ficam um embaixo do outro, ali, segundo me informaram, cabem em torno de 1.500 pessoas. Tá? Nesses 2 lugares ali. Se ampliar para aquele setor ali que faz a curva, aí você consegue colocar em torno de 3.000 no total. Que é o que provavelmente o CSA vai ofertar ao Vasco. E aí vai depender da venda do ingresso também. Se tiver uma venda fraca para os torcedores do CSA, eles podem abrir mais setores aí como visitante, né? Porque sabe que a torcida do Vasco é engajada e a torcida do Vasco vai comprar os ingressos. Agora, eles estão buscando patrocinadores para poder dar uma barateada nos ingressos. Senão, a previsão que se falaram aí são ingressos na casa dos R$300. Puxado pra caramba. Hein? O CSA hoje tem 5.000 sócios. Tá? 5.000 sócios, né, que é o sócio torcedor deles. A presidenta lá, dona Miriam, ela disse que são sócios que vão ao jogo. Vamos imaginar aí que pelo menos 4.000 sócios do CSA vão para o jogo. E sejam mais 3.000 ingressos para o Vasco, visitantes. Nós estamos falando aí de 7.000. Sobraria em torno de 11.000 ingressos para serem comercializados para a torcida do CSA. Se não encher, vai passando para a torcida do Vasco. O fato é que já está definido o mando de campo, né? Aliás, o mando não, né? Aonde vai ser o jogo, para poder o Vasco já se programar, né? Porque de lá, provavelmente o Vasco já tem que ir direto para o Equador para disputar a partida contra o Independente Del Valle, se não me falha a memória. Eu coloquei uma notícia no X, agora há pouco, se você não segue a gente, @Corujão Vascaíno, uma notícia exclusiva nossa, tá? Que o Puma Rodrigues, o Pumita, que está com a seleção uruguaia, foi convocado, apesar de quase não jogar no Vasco, né? Para tu ver como é que a seleção uruguaia está de lateral direito. O Pumita é convocado toda hora. Ainda bem, né? Para nós ainda bem, porque vai valorizando o atleta aí. O Vasco tem contrato com ele em vigor até o final do ano e está tentando uma renovação de contrato, mas não descarta a possibilidade de negociar ele. E o Vasco recebeu 2 sondagens, né, 2 propostas, uma de um time brasileiro, outra de um time lá dos Estados Unidos. As duas não é para comprar o Puma, sim para empréstimos. E o Vasco avalia com bons olhos. O Puma ganha em torno de R$380 mil. O Vasco quer abrir espaço na folha de pagamento até para buscar contratações. Então, a ideia é, provavelmente, essa negociação acontecer. Eu não vou divulgar o nome dos times ainda, porque eu vou confirmar essas informações certinhas, né, em relação ao nome dos times, para poder divulgar legal. Tá? Mas grande chance de acontecer essa negociação e o Puma ser negociado, abrindo aí quase R$400 mil na folha. É muito dinheiro para o Puma, né, gente? Pelo amor de Deus. Hein? Então, o Vasco busca abrir espaço na folha de pagamento. Outro que pode sair, olha só que planejamento que a nossa diretoria faz. Outro que renovou o contrato há pouco tempo, é que a gente não sabe por quê. Lateral esquerdo, Vitor Luiz. O Vasco está tentando uma rescisão de contrato com o Vitor Luiz. Né? Porque negociar esse aí é mais difícil. Né? A não ser que seja um time da Série B, mas, informações que dão aí que ele ganha quase R$200 mil. Em torno de 170, 180 mil reais. Né? Time da Série B não tem verba para pagar esse salário para o Vitor Luiz. E na Série A, eu acho muito pouco provável ele arrumar uma vaga em qualquer um dos 19 times da Série A. Então o Vasco está tentando uma rescisão de contrato amigável com ele para tentar abrir também espaço na folha de pagamento, e com o retorno do Leandrinho, lá do Al-Shabaab, o Vitor Luiz vai ser cada vez menos utilizado, né? Imaginando aí que o Piton e o Leandrinho vão brigar pela titularidade e o Vitor Luiz vai ficar lá passeando no Vasco, ganhando salário. Então, para vocês verem, gente, que coisa incrível, né? Falta de planejamento desse departamento de futebol do Vasco é algo absurdo. A título de curiosidade, hoje eu vi uma matéria em relação
aos clubes brasileiros que mais consomem produtos oficiais. E o Vasco está entre os 4 ali, né? 27,5%. Né? O São Paulo lidera com 30%, depois vem a Mulambada ali 29,4%, o Corinthians 28,2% e o Vasco está em quarto clube que mais consome produto oficial, 27,5%. Eu acredito que, com certeza, né, a Nike, né, que provavelmente vai ser a patrocinadora do uniforme do Vasco, ela se baseia muito nesses números aí. Ou não só a Nike, mas todas as empresas de material esportivo, né, e de produtos licenciados, né, se baseiam nesses números porque sabe o poder de compra e o engajamento da nossa torcida em relação a realmente a adquirir produtos licenciados, né? Eu coloquei na capa do nosso vídeo hoje o nosso comandante, bota ele de volta aqui, Fernando Diniz, porque o Vasco ele está buscando, com certeza, abrir espaço na folha de pagamento, porque dinheiro não tem. A grande verdade é essa: dinheiro novo não tem. Se não abrir espaço na folha de pagamento, o Vasco não consegue trazer ninguém, nem se for só pagando salário. Esquece ter que comprar jogador. O Vasco não vai comprar jogador. Isso é muito claro, né? O Vasco vai buscar oportunidade de mercado, como sempre foi falado, como a gente ouve falar aí há muito tempo. Jogadores livres. Você não precisa pagar o clube. Jogador que está em final de contrato, que saiu do clube, né, tá livre, e o Vasco bancar só o salário. Mas mesmo para bancar só o salário, numa folha atualmente hoje de quase 16 milhões de reais, o Vasco precisa abrir espaço. Por isso está tentando a negociação do Puma, está tentando a rescisão de contrato do Vitor Luiz, a saída do Payet praticamente já está concretizada, né? E o Diniz ele está colocando muitos garotos da base e provavelmente vai aproveitar alguns deles, né? A gente já tinha lá o Zuccarello, né, treinando com o grupo, o GB voltou a treinar, ele trouxe o Welder, trouxe o Ramon, né? O Paulinho, lateral direito, com a saída do Puma, provavelmente é um que vai incorporar o elenco principal também. E esses vão ser os reforços pontuais, né, além de 4 jogadores que o Diniz está pedindo. Se noticiou aí que o Vasco não ia atrás de zagueiro. Isso não é uma verdade absoluta. Há possibilidade, sim, do Vasco contratar um zagueiro. Entre esses 4 seria um zagueiro, para, se possível, vir titular. Vir para ser titular. Já se falou muito no nome do Balbuena. Eu não sei se esse é o nome. O fato é que o Vasco vai buscar um zagueiro. Se me perguntasse, Dibo, qual era o zagueiro que você traria? Eu traria o Tolói, que está saindo do Atalanta. Mas eu sei que o Tolói vai ser muito difícil. Primeiro porque ele já disse que vai dar preferência ao São Paulo. Até o Santos já está de olho nele. Vai ter muito time em cima do Tolói, né? Eu acho que o Vasco não vai ter cacife para trazer ele, mas vai buscar uma reposição aí para zagueiro, né? Porque a gente sabe que o João Vitor não está bem, o Maurício Lemos a gente não pode contar com ele. A gente está contando hoje com quem? Com o Lucas Freitas, que é um zagueiro, nota 6, e o Luiz Gustavo, que é o garoto da base, ainda inexperiente, mas que tem feito boas partidas. O Lucas Oliveira é outro jogador que eles estão tentando também buscar aí um empréstimo. Você vê, aquele Lucas Oliveira lá que veio trazido pelo Felipe, né, e pelo Pedrinho, que trabalharam com ele aí no Tigres, né? O Diniz não quer trabalhar com ele. Já deixou isso muito claro. Então o Vasco vai ter que tentar um empréstimo dele aí, ou, em último caso, tentar uma rescisão amigável também, que eu acho, nesse caso, mais difícil. Então o Diniz quer 4 reforços. Um vai ser um zagueiro, um meio-campo e 2 atacantes. Por quê? Nessa janela que vai acontecer aí, a janela maior, o Vasco vai tentar de todas as maneiras se livrar também do Jean Davi. O Jean Davi, ele, por mais que boa vontade que o Diniz tenha com ele, não vai conseguir extrair muita coisa dali, não. Então o Vasco vai tentar 2 atacantes de lado de campo, que são
a nossa deficiência, que é a questão da velocidade, porque quem eles trouxeram aí achando que era veloz pra caramba, o tal do Lloyd, porra, eu não vou nem falar do Lloyd, né? Vocês já viram. Nós vamos precisar de um meia, porque outro que não engrenou ainda também, que veio para essa função que não engrenou, é o Garré, mas se aposta ainda numa recuperação dele. A gente está recebendo de volta aí do departamento médico daqui a pouco o David, o Estrela, ou seja, o elenco ele vai estar encorpado. O Diniz não quer inchar o elenco. A ideia é trabalhar aí com no máximo 30 ou 31 jogadores, não passar disso. Então, galera, como a gente já vem dizendo aqui, não esperem grandes contratações, porque o Vasco não vai trazer nem em número de jogadores e nem jogadores especiais. Vão ser, na medida do possível, jogadores para suprir essas necessidades pontuais, jogadores que possam vir para serem titulares, mas que estejam livres no mercado, que o Vasco não precise pagar clube nenhum, e dentro de uma realidade financeira do clube, que a gente, todos nós, sabemos qual é. É isso aí, gente. Vamos aguardar, porque nós precisamos ajeitar esse time, né? A grande verdade é essa. A situação não é boa, principalmente no Campeonato Brasileiro. Eu acho que o Vasco tem que dar uma atenção especial ao Campeonato Brasileiro. E nas Copas, vamos ver o que é que dá. Volto a dizer, para mim, na Sul-Americana, o jogo mais difícil é esse do playoff aí contra o Del Valle. A gente viu hoje, né, no jogo da seleção brasileira contra o Equador, que foi 0-0 pelas eliminatórias, quantos jogadores foram falados ali que foram revelados pelo Del Valle? Inúmeros. Dessa seleção que estava convocada hoje do Equador, apenas 2 jogadores são do Del Valle. É o goleiro, que jogou, porque o titular parece que sentiu, e um garoto de 18 anos, meio campo, que não entrou. Mas é um time formador também. Na Copa do Brasil, a gente tem esse jogo contra o CSA, que eu acho plenamente possível a gente passar, porque também se não passar pelo CSA, com todo respeito, né, não dá para pensar em mais nada para frente. Gente, se você gostou desse vídeo, aí peço que deixe seu like, compartilhe aí nos grupos de WhatsApp, se inscreva no Corujão e vire membro. Já falei, vem aqui debater comigo na bancada, sendo membro do Corujão, e vai entrar também lá no nosso grupo do WhatsApp. Gente, um abraço, até a próxima.